Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Bom, irmãos, dando continuidade, então, ao estudo sobre a transfiguração de Jesus. Quem assistiu o primeiro vídeo sabe, né, que quando Jesus estava lá, quando aconteceu a transfiguração, apareceram para ele Moisés e Elias. Mas por que Moisés e Elias? Vamos dar continuidade, então, a esse estudo. Bom, Moisés e Elias também representam desempenham um papel significativo na história de Deus e dos homens. De modo que, naturalmente, existe um motivo para esses dois aparecerem ali. E não, por exemplo, poderia ser Arão, Enoque? Poderia, mas foram Moisés e Elias. Por que esses dois? O que Moisés representa? O que Moisés representa? Moisés não foi aquele a quem Deus entregou as tábuas da lei? Então não é sem motivo que no judaísmo os 5 livros de Moisés são chamados de a lei. Moisés é a personificação da lei. E quem representa no judaísmo, muito particularmente, os profetas? Elias. Moisés, o representante da lei, a quem Deus entregou as tábuas da lei, e o representante principal no judaísmo dos profetas é Elias. O único profeta que não morreu. Quem foi? Elias. Ele foi arrebatado. O profeta que conduziu o povo para longe do culto a Baal, Elias, e que também é posto em conexão com a volta do Senhor Jesus, Elias. Portanto, meus irmãos, Moisés e Elias representam a lei e os profetas. Tanto a lei como os profetas apontam para o Salvador que viria. Na verdade, a meta por excelência da lei e dos profetas é que o reino de Deus tem seu início em Jesus Cristo. A transfiguração ilustra o fato de que a antiga aliança foi cancelada porque Jesus cumpriu a lei. E também a profecia atingiu seu alvo com a instituição da nova aliança em Jesus. Agora é a graça que ocupa o centro. Não mais Moisés e Elias, mas apenas Cristo. Ali, durante a transfiguração, Jesus é confirmado por Deus Pai como aquele do qual testificam a lei e os profetas. O Messias, o Salvador do mundo. É dele que falam a lei e os profetas. O Messias. E Lucas relata do que foi tratado com Jesus nesse diálogo entre ele, Jesus, Moisés e Elias. Lucas nos conta que eles falaram sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Lucas capítulo 9, versículo 31.
Tratava-se, portanto, meus irmãos, de um cumprimento, a saber, o cumprimento da lei e dos profetas. Tratava-se da missão do Senhor Jesus, daquilo que ainda o aguardava. A luta atroz no Getsêmani, a tortura, o escárnio, a negação, a traição, o abandono por Deus e a crucificação. Sim, tratava-se literalmente de vida e morte. Jesus estava para encarar uma luta que requeria o pleno respaldo do seu Pai. A transfiguração esclarece, por um lado, que se trata da absoluta vontade de Deus que seu Filho percorra esse caminho e leve a termo o que Deus começou em sua graça e amor aos homens. Por outro lado, Deus quer fortalecer e encorajar o seu Filho por meio daquilo que estava acontecendo. Por isso, Jesus também pôde testificar aos seus discípulos, ao dizer a eles: aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Em João, capítulo 16, versículo 32. Jesus sabe que mesmo sendo traído por um Judas e negado por um Pedro, seu Pai no céu segura nas suas mãos as pontas da história da salvação e não o deixará efetivamente só. Nesse ponto, também se diz que Jesus encontrará seu fim terreno em Jerusalém e não, por exemplo, em Nazaré, onde tentaram matar Jesus uma vez. Por que isso seria importante? Por quê? Então a gente lembra aí daquele dramático evento, naquele monte, lá em Nazaré, em Lucas capítulo 4, versículo 29 e 30. Ali, a morte de Jesus não era admissível, não naquele lugar, naquele momento e daquele modo. Ele haveria de morrer em Jerusalém, durante a festa da Páscoa e na cruz, conforme predisseram a lei e os profetas. Jesus sabia disso. Ele já havia anunciado sua morte, dizendo lá em Mateus, capítulo 26, versículo 2, como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Prever a morte não é tão difícil, mas dizer quando, onde e exatamente como já requer bem mais. Jesus sabia aonde o seu caminho o conduziria. E a transfiguração foi como uma confirmação de que esta era a única via possível e correta para a
reconciliação. Prosseguindo no texto, no versículo 4. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Reação típica de Pedro. Outra vez, ele toma ousadamente a iniciativa e, contrariamente a todo o código de obras, ele quer remodelar o monte inteiro. Pedro não se prostra em adoração como seria adequado naquela ocasião. Dos outros 2 discípulos nem se fala. Obviamente, Pedro quer segurar-se na glória que ele experimenta ali. Ele deseja um paraíso na terra, mas isso nunca deu certo. E também isso nunca foi prometido. Até o fim. Até o fim, Pedro e os outros discípulos não entenderam bem a trajetória de sofrimento e salvação do seu Senhor. No entanto, isso não pretende ser uma acusação. Creio que também nós que temos em mãos a palavra de Deus completa, não entendemos bem o que aconteceu e o que ainda vai acontecer. Assim como em outras passagens das Escrituras Sagradas, somos confrontados aqui com as debilidades, as fraquezas humanas dos seguidores de Jesus. Na verdade, até me alegro com isso, já que demonstra que eu não sou o único fracassado, o único que não entende tudo, né? E acima de tudo, isso nos mostra que o importante não é ser perfeito no discipulado. O importante é ser sincero, é ser honesto e ser fiel. E isso Pedro era. Sua intenção de erigir 3 tendas lembra muito fortemente práticas religiosas. Jesus não quer tendas, ele quer o nosso coração. Deus não quer veneração de relíquias, ele quer obediência. O que Deus quer é uma igreja viva e não uma catedral morta. Deus prefere 10 adoradores sinceros num depósito do que 2.000 peregrinos apressados na igreja do Santo Sepulcro. Também é interessante notar que os discípulos não reconheceram apenas o Senhor Jesus transfigurado. Não foi só Jesus que eles reconheceram. Eles também reconheceram Moisés e Elias. Embora, obviamente, nunca os tivessem visto. Não havia imagens deles. Pedro, porém, nem perguntou quem seriam aquelas 2 estranhas figuras, mas imediatamente as identifica como Moisés e Elias. Também aqui podemos sondar e tentar tirar conclusões. Seria possível que realmente nos reconheçamos na glória? Que até reconheçamos
irmãos que nunca vimos antes? Será que nós também reconheceremos Moisés e Elias? Reconheceremos os nossos parentes crentes? Sim, creio que nos reconheceremos. Mas isso não quer dizer que necessariamente saibamos que aquele foi o meu pai, aquela foi a minha esposa, aquele foi outro dos meus irmãos. Na glória, seremos uma só grande família. Todos nos relacionaremos mutuamente e, principalmente, não sentiremos falta de nada. Trata-se de um lugar de eterna bem-aventurança, conforme lá em Isaías, capítulo 65, versículo 17. Reconheceremos os nossos parentes crentes? Sim. Creio que nos reconheceremos. Em Mateus 17, versículo 5, lemos: enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. Nessa nuvem, Deus está presente, que acaba com todas as ideias humanas e religiosas e toma a palavra. E como já foi antes, no batismo do Senhor Jesus, também aqui o Pai enfatiza e confirma sua autoridade e identidade. Este é o meu Filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Isso é exatamente o que o Deus onipotente já havia ordenado de antemão ao povo de Israel por intermédio de Moisés. O Senhor, o seu Deus, levantará no meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Por meio da transfiguração, confirma-se agora que Jesus Cristo é esse profeta, conforme João, capítulo 6, versículo 14. Pedro se equivocou tremendamente enquanto pensou poder nivelar Jesus, Moisés e Elias por meio da construção de tendas. Deus não disse de dentro da nuvem: este é um profeta especial. Não, Deus disse: este é o meu Filho amado. Em princípio, ainda poucos dias antes, o próprio Pedro havia confessado essa posição especial do Senhor Jesus. Lá em Mateus 16, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em última análise, meus irmãos, Jesus não é ninguém menos que o próprio Deus. Tudo o que Deus diz aqui com toda clareza lembra muito nitidamente as palavras de Deus em Isaías a respeito do servo de Deus, que personifica o sacrifício sofredor e propiciatório, por exemplo, lá em Isaías 42. Se então encararmos essa via de salvação, também fica claro que o propósito de Pedro
em erigir 3 tendas, recebeu aqui uma inequívoca reprovação. Isso volta a demonstrar que Deus não se agrada de religiosidade. Com certeza, a intenção de Pedro era boa, mas seu propósito é a via da religião e a necessidade era que Jesus fosse à cruz. É uma situação similar àquela em que Jesus falou da sua própria morte iminente e o mesmo Pedro disse: "Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá." E Jesus respondeu rispidamente: "Para trás de mim, Satanás." A ida à cruz foi absolutamente necessária e forçosa. Nada deveria impedir Jesus, nem o diabo, nem os discípulos. Por incrível e incompreensível que pareça, esta foi a irrevogável vontade de Deus, que seu filho subisse ao madeiro da maldição, por você e por mim. Ouçam-no. Isso se dirige a todos os homens, em todos os tempos e em todos os lugares. É a Jesus Cristo que devem ouvir e somente a Ele. Moisés e Elias sabiam que também a sua salvação dependia da paixão do Senhor Jesus. Por mais irracional que possa parecer, Elias e Moisés devem ter desejado, acima de tudo, que Jesus persistisse em sua ida ao Calvário e que completasse a obra do seu Pai. É que não se trata apenas da sua e da minha salvação, mas da salvação do mundo inteiro. Sem a morte do Senhor na cruz, sem o seu sangue derramado e sem a sua ressurreição, também Moisés e Elias teriam ficado presos em seus pecados. Todo homem precisa de uma morte vicária, substitutiva. E Jesus é esse nosso substituto. Também para os homens da antiga aliança. Conforme Hebreus capítulo 9, versículo 15, e Romanos capítulo 3, versículos 25 e 26. Para remir a nossa culpa, Deus permitiu que seu próprio Filho derramasse seu sangue na cruz. Até então, Deus havia suportado em sua paciência os pecados dos homens, para agora perdoá-los por amor de Jesus e assim demonstrar a sua justiça. Fica assim estabelecido que somente Deus é justo e que só absolverá da sua culpa aquele que crer em Jesus. No versículo 6, lemos a reação dos discípulos. Ouvindo isso,
os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Ficaram estarrecidos diante da santidade de Deus. Irmãos, creio que se fôssemos confrontados diretamente com a face de Deus, ou mesmo só com a sua voz, também estremeceríamos em reverência. Quanto mais ela destruirá intimamente o homem que não tiver salvação em Jesus Cristo. O mais duro dos homens se desfará diante da face de Deus e desejará, acima de tudo, se esconder. Como ficou o apóstolo João quando Deus revelou a ele as coisas futuras? João nos conta: ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi, entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Apocalipse, capítulo 1, versículos 10 ao 17. João, irmãos, já tinha visto muito ao longo da vida. A transfiguração, ele já tinha visto. A crucificação, ele já tinha visto. A ressurreição de Jesus, Jesus ressuscitado, ele já tinha visto. E ele viu a ascensão do Senhor Jesus. O que ainda poderia abalar esse homem? E ainda assim, a santidade de Deus o fez cair como morto em reverência. E como são consoladoras, então, as palavras do Senhor que ele diz a João nesse momento. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Apocalipse 1, 17. Talvez naquele momento, João tenha lembrado da transfiguração do Senhor e Salvador. Porque também naquela ocasião, Jesus havia encorajado os seus discípulos. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. Mateus 17, versículo 7. Em Jesus, não precisamos ter medo do Deus capaz de destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus 10, 28. Em Jesus, também não precisamos temer o mundo, porque nele vencemos o mundo. 1 João 5, versículos 4 e 5. Essa palavra de Jesus é um consolo, tanto para a vida presente, como esperança para o futuro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31.
Com isso, irmãos, chegamos ao último versículo do nosso texto. Mateus 17, versículo 8. E erguendo ele os olhos, erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Os 3 discípulos haviam subido o monte com o homem Jesus. E ali foram testemunhas da sua divindade. Além disso, apresentaram-se diante deles os representantes máximos da lei judaica e dos profetas, Moisés e Elias. Os discípulos ouviram a assustadora voz de Deus e o testemunho vinculado a ela. Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Não tiveram coragem de olhar para cima, mas então sentiram as mãos do Senhor Jesus e ouviram a sua voz, que dizia: não tenham medo. É a mão cheia da graça de Deus que toca neles. E é seu apelo a confiar nele. Jesus nos permite levantar e até nos possibilita olhar para a face da glória de Deus. Aqui, na transfiguração, coloca-se literalmente diante dos olhos dos discípulos aquilo que importa. Eles não viram mais ninguém além de Jesus. Eles não viram mais ninguém além de Jesus. Para onde está direcionado o nosso olhar? Para quem está direcionado o nosso olhar? Quem nós devemos ver somente? Eles não viram mais ninguém além de Jesus. Nós não temos que ver mais ninguém além de Jesus. Que o Senhor nos conceda também jamais perdermos de vista o essencial: a graça em Jesus Cristo tão somente. Amém.